quando a gente pode ministrar a Deus um tempo de louvor como esse. E é melhor ainda quando a gente percebe que Deus, Ele recebe. E se move, se faz presente. Dá vontade de ficar aqui só fazendo isso. Eu me lembro da canção do salmista que nós cantamos por vários anos. Bom é louvar o Senhor. Amém? Você pode dizer amém ou não? Bom é louvar o Senhor. No final do ano passado, eu fui convidado para falar para um grupo de pastores e líderes ali em Cabo Frio, juntamente com meu irmão Jamê Nobre. E eu me recordo que eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra. Falei, Senhor, por onde começar, o que eu vou dizer? E o tema do encontro era pastores sendo pastoreados. Eu não sabia o que dizer até o café da manhã. Quando nós fomos tomar café, de um grupo de irmãos, alguns pastores, e alguém começou a falar da vida difícil do pastor. Tinha pastor infartando, pastor estressado, pastor angustiado, pastor doente de tudo que é jeito. E eu fui ouvindo aquela conversa toda, né? Alguém até esses dias fez uma brincadeira assim, tem pastor infartando, se referindo ao Marcão. Eu falei, ele infartou porque ele estava jogando tênis. 3 horas da tarde, em Bangu. Aquele sol do dia 23, dia 24 de dezembro. Brinquei assim, mas a conversa tomou um rumo muito interessante. Porque de repente eu percebi que a pior coisa do mundo deve ser se o cara escolheu o ofício pastoral. Porque eu falei, o negócio está tão feio assim, pastor. Eu não tinha lido uma notícia que saiu recente nos Estados Unidos, que um desses gurus da liderança, ele nomeou os 3 trabalhos mais difíceis do mundo, os 4, na verdade os 4. Ele falou que a coisa mais difícil do mundo, em primeiro lugar, é ser presidente dos Estados Unidos. Não sei se vocês leram essa matéria, muito interessante, Getúlio que gosta dessas informações. Segunda coisa é ser reitor de universidade. É o segundo trabalho pior do mundo. O terceiro pior trabalho do mundo é ser diretor de hospital. E o quarto pior trabalho do mundo é ser pastor. O cara mandou essa, sem dó. Eu sei que isso causou assim um impacto no meio da pastorada. Eu não tinha ouvido isso ainda. Mas se eu tivesse ouvido, tomando café com aqueles irmãos, falando aquelas coisas, eu teria ficado numa crise maior. Mas eu levantei a minha mão e disse, dá licença, por favor, deixa eu falar uma coisa com vocês. Algo está errado aí. Por quê? Porque eu penso que ser pastor deveria ser o trabalho melhor do mundo. Não está batendo com o que vocês estão falando. Porque imagina, quando eu ouço uma coisa dessa, eu tenho a impressão que o nosso Deus é um Deus mau. É um Deus perverso, pesado. Imagina que Ele chama você para fazer um trabalho, depois Ele te mata de trabalhar. Depois Ele te mata com a angústia do ofício. Eu falei, vocês não acham que tem alguma coisa errada, não? Não será que nós é que não sabemos trabalhar? Não será que nós é que estamos tomando um caminho totalmente diferente? Não será nós que estamos equivocados? Porque muita gente faz um trabalho e muita gente faz um trabalho sem, muitas vezes, amar o próprio trabalho que faz. E muita gente também trabalha sem saber como trabalhar. Isso é uma realidade.
Tem muita gente hoje que escolheu o trabalho por causa do dinheiro. Não é um trabalho voluntário, é um trabalho, quanto é que esse negócio vai dar? Tanto, é isso que eu quero. A prova cabal disso é que há 2, 3 semanas atrás, uma semana, acho que não tem 2 semanas não, só uma matéria no jornal, dizendo que alguns milhões de brasileiros, compreendia assim a população de uns 3 estados, iriam prestar concurso público esse ano. E todo esse pessoal não está movido por amor ao trabalho. Ninguém quer amar, porque eu amo fazer isso. Não. Você vai ver um monte de biólogo sendo fiscal de alguma coisa. Você vai ver um montão de contador fazendo desviado de função, fazendo uma outra coisa por causa do salário. Você vai ver um monte de gente que estudou uma coisa, prestou concurso público para ter o seu dinheiro, e diz que o motivo maior é dinheiro e estabilidade. É o salário que é atraente, a estabilidade. O governo, por sua vez, para ele é interessante. Por que é interessante? Porque esses milhões de pessoas que vão prestar concurso público vai gerar bilhões de reais ao cofre do governo. Por quê? Porque essa turma vai pagar para fazer esse concurso e só uma pequena parte vai passar. Mas o pessoal vai continuar estudando, e tem gente que estuda anos até conseguir o emprego dos seus sonhos. Então não é. E será que isso não acontece também com o meio pastoral? Será que não tem gente já dizendo assim, pastor é um bom negócio? Saiu na revista Forbes essa semana os 5 pastores mais ricos do mundo. E eu até fiz uma advertência aos irmãos ontem. Falei, irmãos, do Brasil, desculpa, corrigindo, 5 pastores mais ricos do Brasil. Eu sei que esse negócio vai bombar na mídia. Eu falei, cuidado, isso é uma cilada. Porque esses homens, o dinheiro que eles vão colocar do lado desses homens, compreende todo o patrimônio que a igreja possui. Então essa informação nem é verdadeira. Vai colocar lá o Edir Macedo com um patrimônio de 2 bilhões de reais. Mas está a TV Record, está um montão de coisa. Isso é uma maldade. Isso é uma maldade. Eu sei que a igreja abraça isso, bate palma, entendeu? Mas o que é? Ah, é? É uma maldade, tá? Obrigado. Muita gente vai aproveitar essa notícia na revista para poder falar mal dos pastores e falar mal da igreja. Inclusive, quando esse guru americano disse que a pior coisa do mundo era ser pastor, a quarta pior coisa, o pior quarto trabalho, um pastor começou a escrever e falar das dificuldades que é ser pastor. Por exemplo, o pastor ele tem que estar pronto para encarar todo tipo de crítica. Ele está sob júdice, sempre. Se a música estiver alta, a culpa é do pastor. Se o cara cantou desafinado, o pastor é culpado também. Se o banheiro não está limpo, o pastor é culpado de tudo. Então, o cara fez uma lista de coisas entre crítica, traição, rejeição, para provar que o trabalho do pastor era o 4º pior trabalho do mundo. Mas eu gostaria de falar o seguinte com vocês, não é verdade, isso não é verdade. Eu quero ler a Bíblia com vocês, eu quero falar com vocês o que eu conversei naquele café da manhã e agregar algumas outras coisas para vocês, tá? Eu quero ler com vocês a primeira carta de Pedro, que era um pastorzão, chamado por Jesus depois de ter pecado, capítulo 5, tá? 1 Pedro 5. Depois do pecado, Pedro foi chamado para ser pastor pelo próprio Senhor. E talvez você me diga assim, Franco, essa mensagem não é para mim, porque eu não sou pastor. Mas você vai ver que os conselhos que o Pedro dá aos pastores, cabe para qualquer um de nós. Então, eu penso que essa palavra é a palavra que Deus quer para o teu coração hoje. Pedro, capítulo 5, ele faz um pedido aos pastores. Rogo, pois, aos presbíteros,
1 Pedro 5,1, que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Primeiro conselho de Pedro: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, o segundo conselho, mas de boa vontade, voluntariamente. E nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Eu posso seguir lendo, mas vou dar uma pausa aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse conselho de Pedro aos pastores. A primeira coisa que ele fala é para que o pastoreio, o trabalho seja feito espontaneamente, voluntariamente, de boa vontade, não constrangido, não pressionado. O que acontece, irmãos? Quando nós começamos a servir a Deus e fazer um trabalho para Deus, na maioria das vezes a gente faz com o coração muito espontâneo. A gente faz com o coração aberto. A gente começa a fazer por amor. Só que um dado momento começa a vir as cobranças. Você não me visitou. Você não me ligou. Ou você já foi ver fulano que está chorando? Você já foi fazendo o seu... Aí começa a pressão. Começa a pressão. Existe muita pressão no ministério que é legítima, mas existe um monte de pressão que não é legítima. A pior coisa que existe no trabalho, e qualquer um, é quando você começa a fazer alguma coisa constrangido. Aquilo que você fazia com maior liberdade, com maior oferecimento, maior voluntariedade, agora você faz porque alguém te cobrou, alguém te exigiu, ou alguém nem exigiu tanto, alguém só colocou uma carga sobre a tua vida com algumas palavras, às vezes dissimuladas, e você se sentiu cobrado, impactado, não tenho o que fazer, não tem. E se esse cara agora recebe pelo que faz, porque antes ele fazia sem receber, ele era voluntário, mas agora alguém fala, não, separa ele, tira ele do emprego e paga ele. E se ele recebe, coitado, aí que essa pressão aumenta, porque muitas vezes ele mesmo começa a se cobrar. O telefone vai ficar do lado dele, vai tocar uma única vez, ele não vai deixar tocar a segunda vez, porque se tocar a segunda vez é como se ele estivesse negligenciando o trabalho dele. E aí tudo que era por amor, tudo que era voluntário, tudo que era espontâneo se torna um jugo. Um jugo. E é cobrança de todo lado. Já viu fulano, já foi ver fulano, já viu Beltrano. E o cara às vezes não sabe nem o que fazer da vida. Constrangido a pastorear. Pressionado a fazer. Quem consegue dar uma palavra de Deus quando alguém te obriga a fazer alguma coisa? Ou quando alguém te constrange a fazer alguma coisa? Quem consegue? E quantas vezes a gente não tem tempo nem de orar antes? Porque o negócio é urgente, né? O drama do urgente versus a prioridade, versus aquilo que é importante, isso ocupa a nossa vida assim em primeiro lugar, e a gente deixa aquilo que é importante, deixa aquilo que é prioridade de lado e começa a ser cada vez mais veloz. O próprio Pedro já havia experimentado isso. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, você vai ver que quando a igreja multiplicou, e a multiplicação tem isso, quanto mais gente, mais trabalho. Quando a igreja multiplicou, as viúvas de fala grega, dos gregos lá, elas começaram a murmurar, porque elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, do cotidiano lá, da assistência às viúvas. E aí começaram a reclamar. Murmurar é uma reclamação velada.
Murmurar é quando você começa a falar mal, mas sem se pronunciar, sem se expor. Isso que é murmurar. Então fulano está murmurando, ele está na dele só murmurando. Ele não vai falar com quem de direito, ele vai falar da pessoa. Ele não vai falar com a pessoa, ele fala da pessoa. Então, os apóstolos se reuniram, oraram, obviamente, buscaram Deus, falaram, o que a gente vai fazer? E Deus falou com eles, e eles deram a solução lá, ó. Separa entre vocês 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, voluntários. 7 voluntários para trabalhar aí. E nós, disse Pedro, nós vamos nos ocupar com a oração e com a palavra. Ou seja, nós vamos priorizar as coisas que tem que ser priorizada. Não é que era indigno servir à mesa. Era um trabalho que o próprio Senhor fez e que os apóstolos faziam. Não era um tema de ser menor, era um tema de ser prioridade. Você sabe quando uma coisa é prioridade na tua vida? Ó, você pode gostar de lavar o teu carro todo dia, mas qualquer uma pessoa lava o teu carro. Você pode levar no lava-jato, pagar lá R$10 e alguém lava. Mas existem coisas que só você faz. E a gente fala às vezes com as mães. Existem boas médicas, boas empresárias, boas profissionais de todos os ramos. Mas mãe do teu filho só tem você. Só tem você. O que é prioridade? Prioridade é quando você diz, eu vou fazer isso porque isso cabe a mim, só cabe a mim. Isso foi dado para eu fazer. Eu não vou entregar isso para outra pessoa, porque isso é a minha maior responsabilidade. Mas quando a gente está debaixo dessa pressão, a prioridade desaparece. E aí o que fica é o urgente, é o para ontem, é o para já, é o para... Tem que ser imediatamente. E quem é que consegue dar o seu melhor quando você está debaixo dessa pressão? Constrangido a fazer. Quem consegue? Então, um pastor constrangido pode ficar estressado, pode ficar doente, pode... Isso não é culpa de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Pedro está dizendo assim, ó, ele diz assim, olha claramente, olha, espontaneamente como Deus quer. Então, fazer o trabalho de maneira errada pode gerar também toda essa tensão na nossa vida. Porque Deus não quer nada constrangido. Deus não quer nada na pressão. Na pressão. Ó, irmãos, nós vivemos num relacionamento de família, de igreja. E à nossa volta tem muitos irmãos que também se responsabilizaram a cooperar no pastoreio do rebanho. Por exemplo, eu e os irmãos me conhecem, os que me conhecem mais de perto, sabem, pode até me achar uma roda presa nesse sentido. Eu não me sinto à vontade em cobrar ninguém a pastorear. Não me sinto à vontade de cobrar ninguém. Por quê? Porque eu não quero ser cobrado. Eu não quero viver debaixo de um jugo, de uma pressão. De vai ver fulano, vem ver Beltrano. Eu não quero isso. Eu quero fazer voluntário, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você já viu Jesus alguma vez na Bíblia dizendo, tá bom, eu vou lá porque você está exigindo? Você já viu Jesus fazendo isso alguma vez? Você já viu Jesus sendo pressionado na Bíblia? Já viu? Quantas vezes você já viu? Várias vezes, amado. Várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Esses dias eu estava com a minha esposa numa conversa com outro casal, depois quando terminou a gente falou assim, Denise, impressionante, né? Todo mundo espera algo de nós. Esses irmãos, um caso muito particular, eles estavam abrindo o coração, dizendo que esperavam que nós já estivéssemos longe do Rio de Janeiro há muito tempo, fazendo um trabalho com eles. Mas na verdade, todo lugar que a gente vai, alguém tem essa cobrança. Quando eu vou ao Chile, irmão, e quando é que tu vai se mudar para o Chile? Mas no Chile nós temos lá 3, 4 congregações e até em outras cidades. Quando você visita o irmão, pergunta, e aí, quando é que tu vem para cá? Eu falei, cara, o negócio vai ficar esquisito, cara. Todo lugar que a gente vai, os irmãos têm um plano de moradia. Tu quer escrever nisso?
Você acredita que em alguns lugares, irmãos, tem casa já pronta para a gente ir? Já pensou se a gente se movesse por isso? Nessa pressão, nessa carga? Nós já tem casa, meu irmão, tem casa mobiliada, tu nem precisa mobiliar a casa, está aqui. A pessoa. Falei, querido, a coisa mais difícil para nós é ouvir Deus e saber o que Ele quer. Agora, Deus não vai nos deixar confundidos. E nessa hora nós somos até interpretados como pessoas medrosas, pessoas que não são ousadas, medíocres, que vivem abaixo da média. Mas Deus sabe, o presbitério sabe também, os que estão mais próximos sabem, o que queima no nosso coração é fazer a vontade de Deus. Porque se a gente atender aos apelos, aos convites, a gente morre. Quem pode atender tantos convites? Vai ficar doido. No ano de 2002, quando eu escrevi aquele livro, Aquietai-vos, eu estava justamente num ritmo alucinante, tentando resolver tudo. Eu tinha um telefone celular, um rádio, e eu me lembro na minha casa, conversando com meu irmão, um dia que tocou telefone celular, rádio, campainha e telefone da casa. E meu irmão disse, está difícil falar contigo, cara, não dá não. Sabe aquele estresse, aquela coisa, aquele... 2002 chegou, a quebradeira chegou, e graças a Deus, muita coisa mudou. E eu entendi naquele tempo, se eu não priorizasse o meu tempo com Deus, eu ia morrer. Morrer. Tentando atender todo mundo, tentando responder todas as perguntas, tentando. Quando esse cara nomeou o quarto trabalho pior do mundo como pastor, alguém relacionou o seguinte: o pastor, ele é cobrado até quando o irmão diz assim, poxa pastor, não consigo falar contigo, como é que a gente faz para entrar nessa agenda? Consigo falar com Barack Obama, não consigo falar contigo. Como é difícil falar contigo. E tem gente que recebe isso e adoece, e se sente usado e cobrado. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus disse como pastorear. Ele disse espontaneamente. Você diz amém ou não? Isso se aplica a qualquer coisa, você pode ter certeza. Seja espontâneo. Faça voluntariamente, faça por amor. No Chile, bombeiro é voluntário. Bombeiro é voluntário. Você lembra? Cadê o Marcinho? Marcinho esteve conosco no Chile. Cadê o Marcinho? Márcio? Não, Márcio, bombeiro. Cadê o Márcio? Pô, Márcio, tu sumiu. É a luz, Márcio. Está me ofuscando aqui. Se lembra que você visitou um quartel do bombeiro lá? Márcio é bombeiro, visitou um quartel do bombeiro. Sabe que é voluntário o serviço, né? Os caras doam um dia, João. Doam um dia, os bombeiros aí estão me ouvindo, né? Bom dia lá. Então, é um trabalho voluntário. O cara vai e dá o dia dele voluntariamente. Deve ser abonado, naturalmente. Deve ser justificado lá na empresa que ele está, mas é voluntário. Vocês são bombeiros, vocês dois, mais o Ninja. Cadê o Ninja? O Ninja está por aí também, não? Não, tem uma galera de bombeiro aí que eu sei. E aí, vocês que são bombeiros, me respondem o seguinte: quantas pessoas fizeram o próprio bombeiro pensando no salário? Na estabilidade? Faz assim com a mãozinha. Isso, vocês conhecem. Qual é a diferença de um bombeiro que entrou por causa do salário e um bombeiro que é apaixonado por salvar pessoas? Gente que ama salvar vidas. O Getúlio está ali, da Marinha, né, Getúlio? Quantas pessoas entraram no colégio naval, na escola naval, pensando no salário, na estabilidade? E quantos de fato, Getúlio, amam o mar, amam o serviço militar, nasceu para aquilo? Você olha e vê que o cara é milico mesmo, é de fato um oficial da Marinha, é de fato um praça da Marinha. Quantos?
Isso faz uma grande diferença. Os professores sabem o que é lecionar, dar aula. Alguém disse que é uma coisa tão nobre ser professor. Eu acredito nisso. Quem aqui não passou na mão de um professor, né? Alguém pode dizer assim, Franco, mas o salário deles é pouco. Pode ser. O salário pode ser, todo salário pode ser pequeno. Eu não estou falando de salário se é alto ou se é baixo. Eu estou falando se você ama o que faz ou se você só foi para lá por causa do salário, sendo baixo ou não. Porque eu conheço gente também que escolheu por dinheiro. A possibilidade, a porta que me abriu. Quantos me entendem? Quantos me entendem? Pedro fala também aos pastores para não trabalhar com sorte da ganância, mas de boa vontade. Ele diz que não deve ser como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-os modelo do rebanho. A ganância não é só o ganho material, não. A ganância é todo tipo de ganho. E quando se fala de ser líder, de ser pastor, tem muitos ganhos, muitas possibilidades, muitos status. Pode-se ganhar muita, a pessoa pode fazer tudo pelo ganho. Isso aí ganha, tu vai ganhar com isso. A agenda de um homem pode ser norteada pelo que ele vai ganhar. Tem isso. O que eu faço? O que eu vou ganhar? Aqui eu não ganho nada, aqui eu ganho, aqui eu não ganho nada, aqui eu não ganho nada. E movido por sorte da ganância. Onde é mais interessante, onde se doa melhor. E aí, ele começa a fazer por sorte da ganância e, obviamente, deixa de fazer como um voluntário, deixa de fazer com boa vontade. Você percebe que essas coisas estão relacionadas? Depois fica doente, estressado, arrebentado, pesado. Mas se a gente visa o ganho, nós vamos ficar demasiadamente fora da vontade de Deus. Deus vai ter uma agenda e nós vamos ter outra agenda. A gente vai contemplar o que dá resultado, o que dá ganho. Nós vamos nos tornar pragmático. Pragmático é a pessoa que só faz se tem resultado. Se não tem resultado, está fora. Não investe naquilo que as pessoas olham e não vê nada. Não dá, não. Isso não dá resultado. É ganho. Ainda que o Espírito Santo diga, não, é com essa pessoa que eu quero que você trabalhe. Eu quero que você invista nessa pessoa, nesse lugar. Você olha, não vê aparentemente ganho. Não vê ganho. Uma pessoa movida pelo ganho, pela ganância, ela deixa de ser voluntária, deixa de ser espontânea, deixa de fazer de boa vontade, mas também deixa de ter uma agenda guiada pelo Espírito Santo. A agenda do Espírito Santo desaparece. O mover do Espírito Santo acaba. A palavra dele se vai. Qual é o resultado disso, filho? O resultado não pode ser bom, tem que ser ruim. Pode certeza. Só vai dar coisa ruim. Cansaço, fadiga. Eu penso que isso se aplica a tudo. O que você acha? Se aplica a tudo ou não se aplica a tudo? Se aplica ou não se aplica a tudo? Se aplica a tudo, amado. Se aplica a qualquer coisa, qualquer serviço, inclusive. Porque tem gente que só faz se for ganhar alguma coisa. Fazer porque ama fazer, eu fazer porque para abençoar alguém. Quanto é que eu vou levar esse negócio? Qual é o meu ganho nesse negócio? Se não tiver ganho, não faz. Procura fazer só aquilo que tem ganho. Você já pensou se a dona de casa pensasse nisso? Já pensou, cara? Sua mulher dona de casa? Estou falando dona de casa porque eu sempre digo que ser dona de casa para mim é o maior desafio. Talvez esse fosse o pior trabalho lá do que o guru esqueceu de dizer, dona de casa. Se a dona de não tem 13º, não tem bônus, não tem férias, não tem recompensa,
não fica encostada pelo INSS, não tem nada. E é pior, já falei isso aqui, acorda no trabalho. Já pensou a mulher que acorda no trabalho? Caraca. Um homem morreria, mano. Se o homem tivesse que acordar no trabalho todo dia, ele ia morrer, em um ano ele estava morto, de definhar, coitado. A mulher já acorda pensando o que tem que fazer. Às vezes serve o almoço e aquela boca grande está do lado já está pensando na janta. E aí, o que vai ser mais tarde? Nem acabou de comer o almoço, já está pensando o que vai jantar. Pô, isso é pesado demais, irmãos. Pesado demais. Um trabalho espontâneo. É um trabalho voluntário. Trabalho de quem escolheu casar, ter filhos e cuidar dos filhos, e cuidar dos marmanjos todo. Você diz amém ou não? Ele diz também que não deve ser como dominadores do rebanho, mas como modelo do rebanho. Talvez isso aqui seja o maior fator de estresse de pastor. E que funciona para tudo também, tu vai ver. É assim, ó. O cara se acha dono da igreja. Ele chega a dizer com boca cheia, as minhas ovelhas. Eu estava no encontro de pastores Miguel Pereira, reunião de pastores à tarde. Eu perguntei aos pastores com todo respeito, porque o tema da conversa lá era tocando a próxima geração. E eu falei que a próxima geração, essa geração de jovens e tal, o formalismo afasta, não aproxima. Então, esse negócio de doutor, pastor, reverendo, isso aí atrapalha. E eu perguntei assim, engraçado, como é que a gente chama Jesus? É de Jesus. Eu falei, por que a gente chama Jesus de Jesus? E o pastor tem que chamar pastor, doutor, reverendo fulano. Eu perguntei a eles. Falei, você chama Jesus de Jesus. Meu Jesus. Chama-se meu Jesus. Meu amado. Canta para ele. Mas na hora de tratar o homem, dá título para ele. Aí quer dar reverendo, doutor. Vai enchendo ele de título. De pastor. Um pastor chileno uma vez falou para mim assim, não, Franco, é porque aqui os irmãos não respeitam a gente, porque ele estava cobrando o tratamento lá das ovelhas. Deixa eu contar aqui em alguns minutos, acho que cabe. Está cedo ainda, vocês não suportam. O problema é o seguinte, eu visitei um irmão, o irmão disse que estava, eu falei, como é que está a tua comunhão com o teu discipulador, com o teu pastor? Eu falei, Franco, está tão distante, tão fria. Na verdade, eu consigo ter mais comunhão contigo que com ele. Eu falei, mas como, cara, eu moro tão longe. Não, Franco, ele exige de mim alguns tratamentos. Por exemplo, vou explicar para você, ver se eu consigo explicar. Quando nós falamos para alguém assim, tratamos com esse pronome, você, Claudinha, você. Para nós, você é uma expressão de intimidade. Quando a gente fala assim, tu sabes, a gente trata com o segundo, a segunda pessoa, a gente começa a tratar como tu, com esse pronome tu, na verdade o tu é mais formal. Tu é formal. No espanhol é diferente. No espanhol, se você chama alguém de usted, você está dando distância para ele. Você está dizendo para ele, você é o doutor, você é o pastor, você é o cara, usted. E se você chama alguém de tu, você está tratando essa pessoa intimamente. Tu sabes, me pastor. O cara não gostava de ser tratado de tu. Ele não queria essa intimidade com a ovelha. Ele falou, não me chama de tu. Para você eu sou Dom fulano de tal, usted. E falou isso. Quando eu ouvi essa história, eu fiz o seguinte, fui tomar um chazinho com esse pastor, começamos a bater papo, e eu fiz um pedido a ele. Eu falei, eu gostaria, você sabe que tem uma canção que eu amo muito. Ele, qual é a canção? Eu falei, eu vou cantar a canção, mas eu queria te pedir que você não cantasse essa canção perto de mim. Aí ele, como assim? Eu falei, é uma canção que eu amo, eu quero cantar, mas se você cantar do meu lado, eu vou te repreender. Ele ficou assim, que mistério é esse? Qual é a canção? Eu falei, é aquela canção, grande eres tu, grande tus milagros soy, não há outro como tu, não há outro como tu, grande eres tu. Tu não vai cantar essa canção. Mas por quê? Eu falei, porque você está chamando Jesus de tu.
E é muito íntimo chamar Jesus de tu. Você exige um tratamento que você não quer dar para outras pessoas. Você exige um tratamento para você que você não quer dar ao Senhor dos senhores. Apóstolo, bispo das nossas almas, pastor, sumo pastor. Acabei de ler com você aqui, sumo pastor. Ele é o cara, é o Senhor, é o Todo-Poderoso. E é tratado como tu. Você quer ser íntimo de Jesus, mas não quer dar intimidade aos irmãos. Aí ele falou, não, mas aqui falta respeito. Eu falei, você nunca assistiu nenhum julgamento no tribunal? Como os advogados e os promotores se tratam? Vossa Excelência é o energúmeno. O que é energúmeno? Idiota. Chamar de Vossa Excelência não adianta, não é respeito. Olha os deputados, olha o Senado, olha os políticos, não falta tratamento. Pronome de tratamento é Vossa Excelência, Vossa Excelentíssimo, Vossa Senhoria, e manda-lhe um monte de coisa na cabeça do outro. Que respeito existe? Sai até no braço. E desde quando título é respeito? Agora Jesus tem um título. Ele é Senhor. E ainda assim nós chamamos ele de meu Jesus amado. Cantamos para ele. Então o único que disse minha igreja, o único que usa essa expressão, leia a Bíblia, é Jesus. Nenhum outro homem ousou dizer minha igreja. Paulo fundou várias, plantou várias. Você não vai ver Paulo nunca usar a expressão minha igreja. Ele vai usar a expressão a igreja de Deus, ele vai usar a expressão a igreja de Cristo, os santos de Deus, os amados de Deus, os eleitos de Deus. Nunca vai dizer meus. Só a única coisa que pode dizer é meus irmãos, meu filho, carinho, mas de posse, minha igreja, minhas ovelhas, dono da igreja, só tem um. Só ele é dono. Você diz amém ou não? Quando você começa a carta de Pedro aqui, Pedro, que naquela conversa com Jesus, você se lembra? Aquela conversa com Jesus, Pedrão, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus. Quando Pedro começa a carta dele, ele também diz assim no versículo 2, pastoreai o rebanho de, lê aí, pastoreai o rebanho de quem? De Deus. Ele conversou com Jesus, andou com Jesus, ele viu Jesus ressurreto. Jesus falou com ele, Pedro, minhas ovelhas, tá? Tu vai apacentar as minhas ovelhas, tu vai pastorear os meus cordeiros. E se tem uma coisa que adoece pastor, estressa, é domínio, é querer ser dono das pessoas, é manipular gente para não perder, é dar cargo para o cara para não perder o cara. Não posso perder esse cara não. Dá um cargo para ele, dá alguma coisa para ele, que ele não pode sair daqui. Isso adoece qualquer um, meu amado. As ovelhas de Jesus, diz a Bíblia, escutam a voz de Jesus e atendem a voz de Jesus. Jesus é que guia as ovelhas para onde Ele quer. Onde Ele quer. Os irmãos, eles são livres para ir e vir. Você diz amém ou não? Bem, o cuidado que a gente deve ter como pastor é quando o irmão diz, estou indo, é se acercar dele, se aproximar e saber a razão dele, o motivo dele. O que está havendo? Para ver se Deus está guiando ele ou se é um problema no coração dele, se é mágoa, se é um problema não solucionado, porque se ele sai com problema, ele vai ser problema onde ele chegar. Quem sai com um problema, vai viver o problema em qualquer lugar. Então, como o corpo não é só esse pessoal que está aqui, o corpo é o corpo de Cristo, como pastor, a gente tem a responsabilidade de dizer o seguinte, querido, se você não sair daqui são, onde você chegar, você adoece os outros. Então, a responsabilidade pastoral nessa hora, de sentar, de perguntar, de arguir, é para não deixar aquele elemento se tornar um problema para onde ele vai.
ele tem que ser solução para onde ele vai. Amém? Tem que ser algo de Deus verdadeiramente. Agora, fora isso, os irmãos são livres, tem que ser abençoado para ir e vir. Você diz amém ou não? E quem tenta dominar, quem tenta ter, quem tenta possuir, adoece. Quando eu digo que se aplica a tudo ou não se aplica a tudo? Quantos pais querem ser donos dos seus filhos? Dono. Acha que é dono. Não, e é a maior incoerência, cara. Eu me lembro de alguns pais que estão tem até pelo menos um aqui que eu já vi, pelo menos um, que quando o garoto é novo, bebezinho vai e apresenta o Senhor, é teu. O garoto cresce, ele segue orando e fala assim, é teu. Daqui a pouquinho o garoto diz, pai, eu tenho um chamado para ir ser missionário ou fazer alguma outra coisa em outro lugar. Senhor, é meu. Vai não. Não é coisa nenhuma. Tu vai fazer isso, fazer aquilo outro. Os troços incoerentes. Às vezes a gente estimula nossos filhos a fazerem coisas que eles nem querem fazer. Não querem fazer. Acho que a gente deve influenciar, sim, como modelo. Olha o que Pedro diz aqui. Ele diz que existem duas maneiras de pastorear. Uma é como dono, outra é como modelo. Qual é a diferença do dono e do modelo? É que o dono, ele cerca e fica vigiando a cerquinha e fica vigiando para ver se ninguém foge. E o modelo, ele sai na frente e os outros seguem. Eu nunca vi um pastor de ovelhas de verdade, um verdadeiro pastor. Nunca tive com um pastor, o ofício do cara, você, sou pastor de ovelha. Na Europa tem muitos. Aqui eu não conheço nenhum no Brasil. Mas eu ouvi um irmão que disse assim, Franco, eu assisti uma cena que ficou marcada na minha vida. Ele contou a cena. Qual era? A cena assim. Ele disse que embaixo de uma árvore, na copa de uma árvore, ele disse que haviam vários pastores sentados, conversando. E disse que naquela grama assim em volta haviam várias ovelhas. E alguém disse para ele, ó, só os pastores conversando, ele falou assim, e as ovelhas, está tudo misturada. Ele falou, como é que essas ovelhas, como é que ele vai levar as ovelhas dele? O cara pensou, né? Como é que é? O cara, espera um minutinho que você vai ver. Diz que o pastor levanta, faz um som com a boca. Você lembra quando ele falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz? Ele está se referindo ao trabalho do pastor. Ele dá um som, um apito, um grunhido, sei lá. Quando ele sai, todas as ovelhas que ele cuida saem atrás dele. Não tem explicação isso. Diz que ninguém explica. Quando ele dá lá, sai as ovelhinhas tudo. E o falou, Franco, não tem confusão. Elas levantam e vão. Existe uma forma de fazer. E a forma de fazer é ser modelo. É sair na frente. Você quer dar um caminho para alguém? Ande nele primeiro. Não ensine o que você não pratica. Não dê o que você não tomou. Não toma como remédio o que você ainda não provou. Não dê caminho que você ainda não andou. Porque como dono das ovelhas, a gente pode ficar em cima da cerca dizendo, vai para lá, vem para cá, para ali, para lá. Pode dar caminho que ninguém andou. Eu me lembro de uma repreensão que o Senhor me deu há alguns anos, lá no Magaça. Acho que já contei isso aqui também. Eu estava lá no Magaça apacentando uma irmãzinha. Estava conversando. Estava eu, Denise, essa moça, e ela contando os dramas, o pecado que ela havia se envolvido. E eu falei assim, olha, você deveria procurar o teu pai para conversar sobre esse assunto. E quando eu terminei de falar, o Espírito Santo falou assim, mas você não andou esse caminho ainda. Você deitou com a tua esposa antes de casar e nunca falou para o teu sogro. Pelo contrário, teu sogro sempre te acha que você é o cara. Meu sogro dizia assim, esse cara me deu alegria. Ele entrou com a minha filha de branquinho na igreja. E eu só...
aquela cara de paisagem, hipocrisia. Mas como é que eu ia desmontar um negócio desse de anos? A gente pensa assim, é fácil, não é fácil não. Não é fácil não. Encarar o paraibano não foi mole. Eu liguei para o Modesto, eu tinha que pregar lá em Realengo, você lembra, Modesto? Liguei para o Modesto, não vou não, que eu tenho um assunto para resolver, segura a onda. Modesto, tá. Modesto foi, eu fui lá para Taquaral, sentar com meu sogro. Tu acha que é simples? Não. Mas eu entendi claramente o seguinte: não dê caminho que você não andou. Não fala para a pessoa, vai restaurar com fulano que você nunca restaurou. Porque ou é dono da ovelha, ou é modelo para a ovelha. O que a gente escolhe? Ser modelo ou ser dono? Isso funciona para todos? Funciona para todos. Para pai, para mãe, para marido. Porque não existe na Bíblia o mandamento sujeitai vossas mulheres, não tem. Mas tem um monte de marido que quando ouve que ele é cabeça, que ele descobre que ele é cabeça, ele fica dizendo para a mulher assim, você precisa submeter a mim porque eu sou o cabeça aqui, está entendendo? Sujeite-se agora! Esse mandamento não tem. Eu até acho que se alguma mulher falar para o marido assim, filho, eu quero muito aprender a submissão, me ensina. Como é que é submissão? E mostre que é ser um homem submisso, para eu aprender a submissão. Vai ter um monte de homem arrebentado, que não é submisso a ninguém, de fato. É independente, faz o que quer, dá tiro para todo lado, não sujeita a vida a ninguém e não é modelo para sua esposa nesse tema. Porque ser modelo é ser referência, é sair na frente. Eu acho que seria mais fácil para as mulheres aprenderem submissão se visse um homem em algum momento sendo submisso de verdade, a Deus, a Jesus, algum líder, algum chefe dele, de verdade isso seria excelente para as mulheres, para os filhos, para todos, né? É difícil para um filho honrar um pai quando tem uma mãe do lado falando mal do pai, vem teu pai, olha que coisa horrível que ele é. Como é que um filho vai honrar esse pai? Tem mãe que só compara o filho ao pai quando é coisa ruim. Você é igualzinho teu pai. Igualzinho teu pai. Ou então o pai fala, você é igualzinho tua mãe, hein, cara? O que é isso? Só compara nos defeitos. É só para dizer que o outro tem defeito também. Você tem defeito igual a teu pai. Cabeçudo igual a ele. Teimoso igual a ele. E vai dando as coisas, os adjetivos. Não seria mais fácil para um filho honrar pai quando tem uma esposa que ensina isso na prática para ele? O que você acha? O que você acha? Vou terminar aqui com 2 mandamentos apostólicos. Eu poderia concluir aqui lendo apenas um, que é o conselho que Pedro mesmo dá para esses pastores. Vamos ler aqui, vamos ler Pedro primeiro. Versículo 5 diz, rogo igualmente aos jovens. Eu sei que muita gente quando lê pensa que ele está falando dos jovens, mas ele está falando dos jovens pastores. Jovens pastores, sede submissos aos que são mais velhos. Pastores mais novos se submetam aos pastores mais velhos. Outro sim, quer dizer, também no trato mútuo, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. O que ele está dizendo, Franco? Ele está dizendo o seguinte, o pastor mais jovem, ele se submete ao pastor mais velho. Mas no trato de um com o outro, no trato mútuo, porque o jovem pode chamar o mais velho para conversar e dizer, isso não está certo. Todos, sem exceção, devem se revestir de humildade. E ele explica por quê. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo e Deus dá graça aos humildes. Isso se aplica a outros relacionamentos? Claro, quando eu leio isso aqui, eu leio por marido e mulher. A mulher não tem um mandamento de submeter o marido? Tem ou não tem?
E só as mulheres. Amém ou não? As casadas. Está fraquinha, as casadas estão amém, fraquinha. Mas no trato mútuo, porque mulher trata com o homem também, ou não trata? Ou porque é submissa, vai ver o homem afundando na lama. Não posso falar nada, coitadinho. É assim? Não. No trato mútuo de uns com os outros, ela precisa falar com ele e dizer o que ela vê. Eu penso que você está soberbo, arrogante, longe de Deus, dando mau exemplo para os filhos. Falar com ele o que ela enxerga. No trato mútuo. Ela é submissa, mas quando é uns aos outros, meu amigo, todos nós devemos nos revestir de humildade. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, Deus dá graça aos humildes. É simples assim. O fato de alguém estar submisso a outra pessoa não significa que ela não deva chamar atenção, apontar o caminho, dizer as coisas erradas. Eu reprovo isso. Eu não estou de acordo com isso. Isso está errado. Isso é pecado. Outra coisa, vou pedir ajuda para nós. Se você faz parte da igreja, é vinculada, grita. Chama a outra pessoa, eu preciso te denunciar, porque você precisa de ajuda. Isso é amor, isso é cuidado, tá, amados? Você diz amém ou não? E ele diz assim, o versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Amado, a melhor coisa para a doença, para o estresse, para a tribulação, para a pressão, é uma coisa chamada humilhação. Humilhação é um remédio para tudo. Tudo. Quando nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus, nós estamos guardados debaixo dessa mão, protegidos debaixo dessa mão. E outra coisa, Ele pode, no tempo dele, quando Ele achar que está bom, te exaltar. Ele pode nos exaltar. Agora chega, você já se humilhou muito, eu vou te exaltar. Não existe nenhum mandamento dizendo assim, exalte-se, engrandeça-te, lute pelo teu lugar. Não tem esse mandamento. Mostre quem tu és. Não tem esse mandamento. Não tem. Tem, humilha-te. Tem, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo oportuno Ele vai exaltar. E o versículo 7 é o versículo 7. O que diz o versículo 7? Lançando o quê? Está aí. Eu terminei o café da manhã lendo esse texto para eles. Eu disse, irmãos, chegamos no versículo 7. Lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. A ansiedade é a raiz de todo esse estresse, de todos esses infartos, de todas as tensões, de todas as opressões. Porque a ansiedade é o desejo que a gente tem de solucionar tudo no nosso tempo. É na minha hora, é já. É para agora. Ansioso quer resposta imediata. A pior coisa para o ansioso é ter que esperar. A maior disciplina que você pode dar a uma pessoa ansiosa é dizer, espera. Boa disciplina. Tu quer ver uma pessoa ansiosa sofrer mesmo, ser quebrantado? É você dizer assim, espera. Agora você vai esperar. Quando os pais não fazem isso, que o pai às vezes enfraquece, a pressão muito grande, papai, 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 papai. Quando o sim do pai não é sim, e quando o não dele não é não, quando o sim do pai vira não, ou quando o não dele vira sim, e aquela garotinha fica, papai, pressionando, ele está dizendo que a pessoa vai ganhar na força, ela vai negociar. Mas tem um problema, com Deus não funciona. Deus não funciona à base da nossa pressão. Eu já te falei, olha a vida de Jesus. Você não vai ver ninguém manipulando Jesus para nada. Ninguém. Pressão, cobrança, biquinho, desprezo, porque tudo isso funciona na técnica de chamar atenção, né?
Na maneira de chamar atenção tem toda essa técnica, né? Quer chamar atenção e faz silêncio. Aí fica, eu lembro até a história de não sei se é piada. Disse que o marido tinha mania de toda vez que queria chamar atenção, ele ficava em silêncio. A mulher falava com ele, nem nada. Tem marido que não fala assim, tá. Mas é uma maneira de chamar atenção. Aí disse que no dia seguinte ele tinha um compromisso de manhã cedo. E ele escreveu um bilhete para a mulher dele, que ele não queria falar com ela. Amanhã, às 7 da manhã, eu tenho um compromisso, preciso levantar às 6 e tal. Escreveu. Acordou atrasado, ficou igual um doido. Ué, me chamou porque tinha um bilhetinho. Meu bem, são 6 horas da manhã, acorde. Toda essa técnica não funciona com Deus. Silêncio, biquinho, cabeçada na parede, ficar cantando ninguém me ama, ninguém me quer, chamando atenção, mandando torpedinho, botando no Facebook, porque deve ter isso no Facebook, entendeu? Quando o cara está magoado com o outro, não manda uma letra no Facebook. Tem pastor que não olha para as ovelhas. Tem discipulador que... Tudo isso para Deus não funciona. Não funcionou com Jesus. Eu fico impressionado. Às vezes, eu lembro de uma passagem que está em Marcos, assim, muito clara, que é muito constrangedora. Assim, diz que Jesus desapareceu da multidão. E os discípulos, debaixo daquela pressão, daquele estresse todo, procuraram por ele. Não encontraram, acharam depois ele orando, sozinho, no lugar sozinho, que ele fazia sempre. Jesus fazia sempre, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5, 15, 16. Fazia sempre, Jesus fazia sempre. Mesmo na fama, mesmo nas multidões, ele se retirava, saía sempre. Ele tinha que estar sempre afinado com o Pai. Aí ele levanta, e ao invés de dizer para os discípulos assim, tá bom, o que vocês querem? Para onde é que a gente vai? Ele disse assim, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora, porque eu preciso pregar em outras cidades, pois para isso eu vim. Aquilo ali é uma espada na emergência, no urgente. Imagina uma multidão de gente procurando, querendo Jesus, e é pão, e é milagre, e é oração, um monte de coisa. Vamos embora. Mora por quê? Eu preciso pregar em outras cidades, pois para isso que eu vim. É saber a prioridade, saber o que Deus quer. É isso que Deus quer e acabou. E não tem pressão que vai me demover, nem ganância, nem proposta, nada disso pode demover o nosso caminho. Eu vou te falar uma coisa, vou te confessar uma coisa, olha, eu passei um tempo da minha vida muito confuso. Muito confuso. Denise é testemunha, não é, Denise? É ou não é verdade? Muito desorientado. Eu não sabia se eu ia, se eu ficava. Eu não sabia se eu devia estar no Rio, no Japão. Eu fiquei muito confuso, muito confuso. Mas eu orava a Deus, eu não queria, eu falei na semana passada, é horrível a gente acender fogueira, queria andar na nossa própria luz. E eu começava a pedir a Deus misericórdia, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia desse presbitério, tem misericórdia da minha esposa, que são pessoas que me norteiam também. Dá luz, me traz paz. E o tempo foi passando, e Deus foi falando, e Deus foi fortalecendo. E aquela angústia foi saindo, aquela pressão foi saindo. E eu comecei a entender que eu tinha que lançar sobre Deus a minha ansiedade. Eu não sou solução do problema das pessoas. Eu tenho que ficar livre de todo o complexo messiânico. Eu não sou Deus. Não sou. Sexta-feira eu estava almoçando com 2 pastores, tocou o telefone, era uma esposa de um pastor que estava com problema grave,
em outro lugar pedindo ajuda, tal, e eu já ia para lá direto. Em outro tempo eu acho que eu teria ido direto. Mas a gente para, pergunta a Deus, fala assim, o que eu faço? E Deus diz, liga para ela, orienta, diz isso, pá, e não vai, porque se você for, você vai atrapalhar. Tu acha que a gente pode atrapalhar algum processo? Ou a gente sempre é solução? Você acha que a gente é sempre solução? É? Mas como é que Jesus não quis estar presente ali naquele contexto de necessitado, para fazer algo que Deus mandou, e nós achamos que nós temos que estar em todos os contextos? Por que a gente não começa a se relacionar no Espírito, se vincular em amor, estar com as pessoas no dia e na hora de Deus? Por que a gente não tem uma agenda de Deus para tudo? Eu quero ler os outros 2 versículos para você, para terminar mesmo. Filipenses 2, versículo 14. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Diz aí, fazei tudo. Filipenses 2, 14. Encontraram? Diz aí, fazei tudo. Vamos declarar junto, fazei tudo. Sem murmuração, nem contendas. De novo, fazei tudo. Sem murmurações, nem contendas. Para quê, irmão? Qual o propósito desse mandamento? Leia aí. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu gosto desse texto, sabe por quê? Porque tem muita gente que diz assim, eu sou luz, chegou a luz, pim, brilha, 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 a estrelinha. Tem muita gente que pensa que é luz, porque Jesus falou, tu é luz. Mas como é que essa luz brilha? Paulo está dizendo aqui, fazei tudo sem murmuração, nem contenda. Para quê, Franco? Para que você seja filho de Deus, irrepreensível, para que você seja inculpável no meio de uma geração perversa, e para que a tua luz brilhe. Quer brilhar? Para de murmurar e começa a louvar. É assim que funciona. Não tem nada automático no reino. Agora é automático, eu sou luz. Sai, capeta, que eu vou passar. Adianta ficar mostrando para o diabo o que você é. Olha para mim, capeta. Sou luz. A luz brilha quando a gente age conforme a vontade de Deus. Você pode dizer amém ou não? E Colossenses também diz assim, versículo 23 do capítulo 3. Tudo quanto fizerdes, diga comigo tudo, diga tudo, diga tudo, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais. O que é tudo, amados? O que é tudo? Olha, se nós fizéssemos tudo como se fosse para Deus, não para homem, a gente nunca estaria desconectado do Senhor. Em nenhum tempo da nossa vida. Nem cozinhando, nem lavando, nem passando. Nem limpando o chão, nem quebrando pedra. Nada, nem escrevendo, nem cantando, nada. Tudo ia ser para Deus. E a recompensa? Da onde que vem a recompensa?
dos homens. Acho que esse é o pior problema quando a gente faz para o homem. É horrível para a mulher fazer as coisas e o homem nem vê. O homem é bicho bruto, insensível. Quem repara tudo é a mulher. Mulher olhar para a outra já sabe o que está vestindo, brinco, cabelo, blusa, sandália. Mulher vê tudo. Mulher vê tudo. Eu digo para Denise, mulher se veste para outra. Elas se acham, elas se encontram. Mulher é capaz de ver coisas que você nem imagina. Estou falando sério. Outro dia, eu fui testemunha de uma irmã no telefone com outra. Diz assim, você viu a minha fotografia antiga? Era uma fotografia antiga. Aí eu presumo que a outra estava dizendo, vi. Você reparou a minha sandália que eu estava usando? Eu falei, não acredito que ela está perguntando isso. Como é que uma outra pessoa vai ver na fotografia que ela já tinha visto uma sandália? Aí eu só vi ela respondendo, eu sabia que eu estava com essa sandália. Eu sabia. Eu falei, meu Deus, a outra viu a sandália na foto. Na foto. Homem. A mulher que corta o cabelo, passa 10 vezes na frente do homem. Não vê nada. Estou falando isso para dizer o seguinte, minha querida, não vale a pena a recompensa do homem. Faz para Jesus. Espera dele, a recompensa do Senhor é certa. Cria teus filhos, cuida da tua casa, louve ao Senhor, cultua a Deus, com tudo. O culto não é só essa reunião, não pode ser, irmãos. O mandamento do Senhor diz, a Ele, só a Ele adorarás, só a Ele servirás e prestará culto. Culto é compromisso, culto é serviço. A gente cultua a Deus em todo tempo, em todo lugar. Você diz amém ou não? Mas só cultuamos quando fazemos para Ele. Não tem culto quando a gente faz para o homem. Quando a gente faz para o homem, o nosso culto é o homem. Ainda que seja você mesmo. A palavra hedonista, que significa o culto ao prazer, esse hedonista pode cultuar ele mesmo, o prazer dele. Faz porque tem prazer. Mas isso não é culto. Quando a gente faz porque a gente tem prazer, não é culto. Culto é quando a gente faz para Deus, para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus vai te recompensar. Um copo d'água, ele disse, não vai ficar sem recompensa. Você diz amém ou não? Um copo, amado. Então, em nome de Jesus, se levanta nesse dia, se entrega voluntariamente a Deus e para fazer as coisas para Deus. Serve a Deus voluntariamente, com o coração disposto. Não seja guiado por nenhum tipo de pressão, nem a tua própria pressão, nem tua ganância te guie. Não seja ganância e nem homem em cima te pressionando. Faz no Espírito Santo de Deus, ciente de que a recompensa vem dele, porque tudo é dele, as ovelhas são dele, a igreja é dele, tudo, a tua família é dele, teus filhos são dele, teu trabalho é dele, tudo é dele, por meio dele e para ele. Não tem nada que não seja dele. Faz para a glória dele e receba a recompensa que vem dele, porque ele vai te recompensar. Você sabe que eu não gosto de fazer isso, mas vou fazer. Olha para o teu irmão e diz assim, a recompensa vem do Senhor. Fala com ele. Profetiza, olha, a recompensa vem do Senhor. Você tem recompensa. Há recompensa para o teu trabalho, há recompensa para o teu serviço, para a tua lágrima. Deus não é injusto. Ele não vai deixar você sem recompensa. O que você fizer para Ele, você vai receber dele.
Ele não vai deixar você sem recompensa. Nem um copo d'água, nada. Tudo que você fizer em nome de Jesus, Ele vai te recompensar, porque Ele é fiel e justo. Dele vem a recompensa. A Ele a gente pode cultuar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome para sempre, Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome, meu Pai. Seja engrandecido. Se eu terminar dizendo uma coisa para você, essa igreja que eu conheço, essa igreja que se reúne nesse lugar, é uma das igrejas mais voluntárias que eu conheço. De gente que faz comida naquela cozinha lá que tem 50 graus, gente que limpa, quebra pedra, que sobe e desce essa ladeira. É uma igreja voluntária. Então eu quero hoje, em nome de Jesus, essa é a minha oração, que Deus ressuscite aqueles que perderam essa voluntariedade. Se um dia queimou um fogo em você para servir a Deus e cultuar a Deus com tudo, com todos os teus dons, imagina que você nasceu e Deus te deu dons naturais. Depois você nasceu de novo e Ele te deu mais dons espirituais. Você é dotado de dons naturais, aquilo que a gente chama de talento, mas a Bíblia fala que talento é dinheiro. Então, você é dotado de dons naturais que Deus te deu, e você é dotado de dons espirituais. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, Ele te agregou dons. Para que Deus nos deu esses dons? Eu te falo, para servir a Ele, a sua igreja, para a glória do seu nome. É para essa razão, é para isso que você tem dons. Não deixa nenhum empreguismo desviar os teus dons. Não deixa, não permita. Não deixa nenhuma pressão manipular os teus dons. Não deixa. Não deixa nenhuma atmosfera te envolver e roubar aquilo que Deus te deu para a glória dele. Faz tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo. O que você faz? Eu faço arranjo de flor. Faz para a glória de Deus. Eu cozinho, faz para a glória de Deus. Faz tudo para a glória dele. E não seja omisso, não te limite no serviço ao corpo. Não te limite no serviço ao corpo. O que Deus te deu, você dá. E quem dá, recebe. Em nome de Jesus, deixa Deus restaurar isso na tua vida. Eu queria orar por alguns de vocês, pode ser? Quem percebe, quem sabe que precisa de um renovo de Deus nessa área? Fala, Franco, eu já fui voluntarioso, já me doei, já me dediquei e hoje eu confesso que eu tenho pensado mais em mim que nos outros ou no próprio Senhor. Não tenho consultado a Deus para saber a vontade dele. Eu tenho feito as coisas do meu jeito. Se você está nessa palavra, fica de pé em nome de Jesus, que eu quero terminar com essa oração.